Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade. Uma das coisas que a gente vai começar a explorar agora para tentar melhorar a performance do nosso modelo é a gente entender. Temos aqui, por exemplo, uma acurácia de 65,3 aproximadamente por cento do conjunto de testes, né? E nós temos aqui ah, as a Area Under the Curve, que a gente viu no último encontro e também aprendemos como calcular a curva ROC, ponto a ponto. Agora a gente precisa colocar tudo isso junto e fazer algumas análises. Quando a gente olha aqui, se a gente olhar unicamente e exclusivamente para as curvas ROC de cada classe, a gente tem uma primeira impressão de que o modelo está indo bem. Quando a gente também vem aqui e olha no teste da acurácia do conjunto de testes, a gente tem um número não tão bom assim, dá para melhorar, mas também não é de se jogar fora, dado que a gente tem um limite de amostras aqui, um conjunto de dados pequenos. Temos a nossa matriz de confusão, mostrando um resultado minimamente decente, e temos um problema aqui. Nós temos um problema muito claro que é o overfitting. O que é o overfitting, pessoal? A gente já discutiu em aulas anteriores, aqui vale reforçar. Ele é bem caracterizado nessa imagem. Então, por exemplo, ao longo do treino, conforme a gente já fez esse acompanhamento passo a passo em aulas anteriores durante o treino, a gente vê que o conjunto de treino ele vai tendo um incremento na acurácia e a acurácia do conjunto de validação ele tende a chegar a um patamar, né? E ele até fica oscilando aqui. Você também consegue observar que a loss function ela tende até a aumentar de repente em alguns pontos. Então, isso a gente vê aqui. A acurácia do conjunto de treino continuou subindo, a acurácia do validation set ele estabilizou. Aqui você poderia pensar que, tá bom, ele estabilizou no conjunto de validação, mas no treino ele continua indo bem. Isso não é um problema para mim, porque talvez o conjunto de teste tenha uma performance muito parecida com o validation set. Mas a história não é bem essa. Quando você vem aqui para a análise do gráfico de loss ao longo das épocas, você vê claramente a loss caindo abruptamente aqui, né, para o train set, mas o validation loss, ele meio que caracteriza uma parábola aqui, né? Você consegue enxergar que ele começou caindo e começou a subir. Essa derivada positiva em relação a essa derivada negativa do train loss caracteriza, de fato, o overfitting. Por que ele caracteriza? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou piorando a minha loss no validation set, enquanto eu estou melhorando a minha loss no train set. E esse afastamento, essa dispersão entre as curvas, mostra que no fundo ele só está decorando, ele só está overfitando, é o termo correto, decorando uma força de expressão aqui, didática, para a gente entender que ele realmente está perdendo a capacidade de generalização. Então, a gente olha aqui um valor area under the curve ok, decente, bem acima dos 50% da linha de referência na diagonal aqui da curva ROC. A gente vê uma matriz de referência minimamente decente, mas aqui tem um sintoma. Nós temos duas ações a tomar neste momento. Primeiro, ou a gente vai trabalhar com a técnica de early stopping, que significa a gente vai parar o modelo quando a gente detectar essa derivada, essa diferença na derivada, e aí a gente vai ter que parar ele e não treinar mais, tá certo? É simplesmente isso, se chama early stop, por quê? Ele vai parar na hora que ele verificar, opa, está tendo uma derivada negativa aqui do train set, porém, eu comecei a ter uma derivada positiva no validation set, aqui no validation loss, no cálculo da validation loss, né? Então, isso vai caracterizar o early stop. Então, talvez
a gente fazendo a parametrização correta, ele vai parar aqui, ó. Vai parar aqui por volta da segunda, terceira época, no máximo quarta época, né? Ele pararia aqui e você teria que lidar com o modelo dessa forma. Como a gente vê que isso seria um impacto negativo para o modelo? Ele, de fato, a gente precisa permitir com que ele continue aprendendo, mas com condições de não cair numa situação de overfitting, né? Então, uma das técnicas que existe é justamente a técnica de a gente trabalhar com regularização. A regularização, por exemplo, L1 e L2, tá? Então, com regularização, a gente vai forçar algumas coisas. Legal, pessoal, abri aqui para vocês uma página para a gente poder discutir um pouquinho. A primeira regularização que nós iremos utilizar é a regularização L1, laço. Então, a gente tem ela aqui, ó. Ela é conhecida como L1 e o nome é laço, né? O que significa isso? A fórmula de loss, independente da sua loss que você utilizar, por exemplo, estamos utilizando a cross entropy, né? Agora, a categorical cross entropy. Então, imagina que você acabou de calcular aqui o loss da cross entropy. Vou chamar de loss subíndice original, para você entender que isso daqui veio do cálculo da loss de fato, e você vai somar, é um mais isso aqui, uma penalização. Você vai colocar aqui um gama vezes a somatória do módulo de todos os pezinhos ao longo da sua rede neural, né? Então, perdi o mouse aqui novamente, cadê a caneta? Aqui. Então, o que acontece? Esse lambda, ele é um hiperparâmetro que você vai, de fato, ajustar. Então, veja, a loss, todo o sistema do SGD, o Stochastic Gradient Descendant, ele vai procurar mitigar ou minimizar a loss, só que ele tem um peso agora, somando o seu lambda vezes a somatória de todos os pesos da sua rede. O que significa isso? Então você tem aqui x1, xn, você tem os neurônios, e aí você tem a camada densa, por exemplo, e aí o que acontece? Todos os pezinhos, I1, I que tem aqui, ele vai ser somado, o módulo dele. Veja você que ao aumentar este argumento com a somatória de todos os valores dos pesos, teremos um resíduo que, multiplicado por lambda, será somado, por exemplo, no nosso caso aqui, ao cálculo da categorical loss cross entropy. E aí você vai ter uma nova loss. O seu algoritmo de otimização, o SGD que você utilizar, ele vai procurar minimizar isso aqui. No caso do L1, o que a gente observa? Ele tende a realmente a zerar alguns pesos. Então, alguns pesos ele vai chegar com um valor de W igual a zero, porque ele vai precisar zerar, isso daqui entrou na conta, ele vai começar a zerar. O fato de zerar alguns pesos e manter outros é naturalmente uma seleção de features. Como assim, Rafael? O que significa isso? Significa que ele vai selecionar features de um conjunto. Então imagina o nosso problema. Olha, a cor, no caso da caracterização das classes, eu tenho girassol que é amarelo, mas eu tenho rosas amarelas. Então será que a cor é uma feature que ele de fato vai selecionar? Então, nesse caso, ele não selecionaria a cor. Ele tenderia a fazer com que pesos que estejam aqui distribuídos e relacionados às features de cor tendam a zero, se ao longo do processo de treino
ficar evidente para o modelo, para o processo estocástico, que a forma da pétala é mais importante. Então, isso é o que vai resultar a sua L1. Uma outra opção que nós temos aqui, pessoal, é o L2, que ele tem um efeito um pouco diferente. Então vamos pegar aqui a caneta. O L2, ele se chama Read, e a fórmula dele é dada por loss igual ao loss original mais lambda. A somatória, né? A somatória, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. A somatória de lambda vezes todos os pesos ao quadrado. Agora veja, isso aqui é importante, né? Quando você nota lá nos seus neurônios, Xn, os valores dos pesos são tipicamente valores muito pequenininhos. Normalmente são valores W, em geral, é um valor menor do que 1. Em geral, é um valor menor do que 1. Então imagina que você tem um peso aqui, 0,1 vezes ao quadrado, né? 0,1. Então 0,1 ao quadrado ficou 0,01, tá? Então todos eles vão minimizar o valor do peso e multiplicado por um lambda, a gente pode chamar esse de lambda 2, que é o L2, né? E o outro do slide anterior, lambda 1, né? Isso aqui a gente vai chamar de 1, de L1. Então, acontece que o impacto deles é muito menor do que o L1. O L1 ele era absoluto, aqui ele está ao quadrado, reduzindo o valor absoluto, a contribuição de cada peso, né? Então ele não vai tender a zerar alguns pesos como esse. Esse aqui vai zerar, porque ele entra grande aqui, não tem jeito, o SGD vai tender a zerar para tentar equalizar esses loss aqui, tá certo? Agora já aqui não, ele já é pequeno por natureza, então o trabalho de minimização do seu backpropagation, do seu algoritmo de ajuste, de otimização dos pesos, vai ser muito menor. Então, nesse caso, ele tende a ter uma característica de unir features semelhantes. Então, por exemplo, imagina que você está treinando um modelo onde ele vai predizer preço de imóveis, e aí tem duas features lá, tamanho do terreno e número de cômodos, né? Qual que é a tendência quando você utiliza o L2? A tendência é que ele gere um espalhamento do peso, já que ele não tende a mitigar a zero, mas ele vai sim procurar reduzir, ele vai procurar reduzindo localmente os pesos, espalhando. Então aquele peso que está aqui, ele vai ganhar importância na vizinhança dele, né, nos outros pesos ao redor dele. Então ele vai espalhando, né, a importância dele para outros pesos em outras sinapses. Então ele tende a aglutinar features. Então essas features passarão de forma combinada a ter uma importância maior ao longo do processo de treino quando você usa o L2. E por fim, você pode combinar os dois modelos, né? Então aí você costuma chamar de Elastic Net, que é quando você tem L1 e L2. Nesse caso, a sua loss vai ficar igual a loss original mais lambda 1, somatória do módulo de todos os pesos,
mais lambda 2 somatória de todos os pesos ao quadrado. Então, na verdade, é uma combinação. Se você quiser escrever isso aqui já no teu modelo de cara, é uma boa você deixar o combinado, porque se você quiser testar só com L1, basta você, por exemplo, tender a zero o lambda 2. Se você quiser testar o efeito só de L2, basta você tender a zero ou escrever zero em lambda 1, tá? E qualquer valor diferente de zero para os dois é uma combinação e você pode ir avaliando isso, né? Então, uma ideia, por exemplo, valores típicos que você poderia testar, eu coloquei aqui, ó. Caso você faça esse combinado, num primeiro momento você começa com um valor de L1 de 1 a menos 4 e 0 para L2, depois 0 L1 e coloca 1 a menos 4 em L2, e depois você vê a acurácia do conjunto de teste de cada situação dessa. Depois você também pode fazer para 5 a menos 4 e 0, 0 e 5 a menos 4 e os dois. E continue avaliando esse conjunto aqui, de forma que você pode entender a evolução dele, né? Então você vai verificando se vale a pena você trabalhar só com um. Isso daqui vai ser diferente o comportamento para cada tipo de problema. Então, ó, eu trabalho só com L2, trabalho só com L1, trabalho com eles combinados. Você partindo disso daqui, monte um gráfico. E a partir desse gráfico de L1 e L2 para a acurácia do conjunto de teste, você vai poder até interpolar valores intermediários para cada um deles, né? Então isso é um valor, são valores típicos e que você precisa explorar para verificar qual seria a melhor abordagem. Então no próximo vídeo a gente vai implementar isso aqui no nosso modelo que a gente vem fazendo e vamos ver o resultado nele, tá bom? Até a próxima, pessoal!